Boa tarde a todos. Trago a questão da VUNESP, Prefeitura de Cananéia, escriturário, questão de matemática. Uma bibliotecária distribuiu certa quantidade de livros em 25 prateleiras, colocando 4% da quantidade total em cada uma. Se fosse possível colocar 10% da quantidade total de livros em cada prateleira, a quantidade de prateleiras necessárias para acomodar todos os livros seria reduzida em. Bom, aqui, colocando os dados do problema, tem uma certa quantidade de livros que a gente não sabe quanto que é ainda, mas a gente sabe que seria em 25 prateleiras. Se eu chamar essa quantidade de livros aqui de P, por exemplo, eu vou usar aquele algoritmo da divisão, que é o dividendo igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, que vem daquela chave, né? Então, por exemplo, aqui seria a quantidade de livros. Estou dividindo por 25 prateleiras. Ele está me dizendo que ficaria 4% da quantidade total em cada uma da prateleira, ou seja, é o resultado de uma divisão. Então, quantidade de livros dividido por 25 prateleiras ficaria 4% da quantidade total de livros. Posso representar dessa forma, a forma decimal. 4, e que é a mesma coisa que 4% de alguma coisa, né? Então, 4% da quantidade de livros que eu chamei de P. O resto é zero. Aqui ele já fica um pouco diferente na segunda parte, que ele fala que se colocar 10% da quantidade total de livros em cada prateleira, aí ele diz assim, a quantidade de prateleiras necessárias para acomodar todos os livros seria reduzida em. Então ficaria meio estranho, mas dá para colocar ainda nessa forma de equação. Continuaria com aquela quantidade de livros, só que dessa vez não vai ficar os 25. Ele fala inclusive que vai se reduzir a quantidade de prateleiras, então já não é mais 25. Só que também eu não sei ainda quanto que vai dar. Vou chamar de K, por exemplo. E aqui, nessa parte do resultado da divisão, ficaria 10% da quantidade de livros. Então, colocando na forma decimal, 0,1 de P e resto zero. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma também. P é 25, que multiplica 0,04P, mais o resto nem precisa colocar. O resto é zero. P igual a K, que multiplica 0,1 de P. Os dois são iguais a P. Então, digamos que ficaria 25. Posso colocar na forma de fração, 4%, assim, por exemplo, de P é igual a K, que multiplica 10%, que seria 0,1 também, só para facilitar o cálculo. 25 dividido por 25 em cima e embaixo. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 4. Ficaria 4 sobre 4, P igual a K, 10% de P. Aqui dá 1. Então vai ficar P, que é igual a K, 10%. Acabou dando na mesma, né? Nem sei porque eu deixei em fração. 10. E eu aqui embaixo 100
o P. Aqui é P. Dividindo ambos os lados por P, eu anulo. Então, digamos que ficaria 1K 10%. Aqui eu invertendo, fica o K igual a 100 sobre 10. K igual a 10. Mas não é o K que ele está pedindo, né? Ele tem que tomar cuidado porque existe uma resposta com 10 aqui. Ele está querendo a quantidade de prateleiras necessárias para acomodar todos os livros seria reduzida, ou seja, já não é mais os 25, antes eram 25 e agora foram necessários 10. Então, dos 25 para 10 foi reduzido em quanto? Então, essa diferença que ele pede. Então, é o 25 menos 10, que é 15. Vamos tomar cuidado com isso. A resposta, então, é a letra C, 15 unidades. É isso, gente. Muito obrigado. Até uma próxima.